esse é o Guilherme. Nós somos alunos do curso de Multimídia da Universidade Federal de São Paulo e essa é a última videoaula do curso sobre Python. Nessa aula, nós iremos tratar basicamente de módulos e pacotes, destacando alguns dos mais relevantes que estão presentes na biblioteca padrão da linguagem, assim como a instalação de bibliotecas de terceiros e também características da linguagem em relação ao tratamento de exceções e introspecção. Inicialmente falaremos sobre módulos, que, em Python, são arquivos-fontes que podem ser importados para um programa, contêm qualquer estrutura do Python e são executados apenas quando importados. Eles são objetos singleton, o que significa que é carregado somente uma única instância em memória, que fica disponível de forma global para o programa como um todo. Os módulos são localizados pelo interpretador através da lista de passes Python-Path e são carregados através da instrução import. Esse é um exemplo da utilização do import. No caso, estamos importando a biblioteca OS, que fornece informações sobre o sistema operacional em que o Python está instalado. Aqui no caso, nós estamos imprimindo o nome do sistema operacional em que ele se encontra instalado. O escopo de nomes em Python é mantido através de namespaces, que nada mais são do que dicionários que relacionam os nomes dos objetos e os objetos em si. Normalmente, esses nomes estão definidos em dois dicionários, que podem ser consultados através das funções locals e globals. Estes dicionários são atualizados em tempo de execução. Variáveis globais podem ser ofuscadas por variáveis locais, já que o escopo local é consultado antes do escopo global. Para se evitar isso, é necessário declarar a variável como global no escopo local. Porém, utilizar variáveis globais não é considerada uma boa prática de programação, porque torna mais difícil o entendimento do código. Os pacotes em Python são pastas que são identificadas pelo interpretador através da presença de um arquivo com o nome exibido na tela. Os pacotes funcionam como coleções para organizar módulos de forma hierárquica. É possível importar todos os módulos do pacote usando a declaração from, nome do pacote, import asterisco. Essa é uma outra maneira de se importar todos os módulos presentes em uma biblioteca. No caso, estamos importando todos os módulos presentes na biblioteca matemática e também todos os módulos presentes na biblioteca de matemática que trabalha com números complexos. De acordo com o autor do livro, é comum dizer que Python vem com baterias inclusas, em referência à vasta biblioteca de módulos e pacotes que é distribuída junto com o interpretador. Alguns módulos importantes da biblioteca padrão nos auxiliam no que diz respeito a matemática, sistema, threads, persistência, XML, configuração, tempo, entre outras tarefas. Agora eu vou falar um pouco sobre bibliotecas de terceiros. Existem muitas bibliotecas escritas por terceiros disponíveis para Python, compostas por pacotes ou módulos, que implementam diversos recursos além da biblioteca padrão. Geralmente, essas bibliotecas são distribuídas das seguintes formas: pacotes dist-úteis, pacotes para gerenciadores de pacotes do sistema operacional, instaladores e Python eggs. Os pacotes dist-úteis são os mais comuns, onde os pacotes são distribuídos em arquivos compactados, onde após ser descompactado é só instalar. Existem pacotes que são distribuídos através dos gerenciadores de pacotes do sistema operacional. A forma de se instalar o pacote varia de um gerenciador para outro, mas a grande vantagem é que o gerenciador de pacotes cuida das dependências e atualizações. Já os programas instaladores nada mais são do que arquivos executáveis que instalam a biblioteca. Já o Python Egg é um formato de pacote que aos poucos está se tornando o padrão de fato para a distribuição de bibliotecas em Python. Vamos agora falar sobre exceções. Quando ocorre uma falha no programa, em tempo de execução, uma exceção é gerada. Se a exceção não for tratada, ela será propagada através das chamadas de função até o módulo principal do programa, assim interrompendo a execução. A instrução try permite o tratamento de exceções no Python. Se ocorrer uma exceção em um bloco marcado com try, é possível tratar a exceção através da instrução except, podendo existir vários blocos except para o mesmo bloco try. O módulo traceback oferece funções para manipular as mensagens de erro. A função format_exc retorna a saída da última exceção formatada em uma string, facilitando assim a compreensão do erro gerado.
Esse é um exemplo de código no qual estamos tentando dividir 1 por 0. Como todos sabemos, na matemática não é possível realizar essa divisão, o que geraria uma exceção no nosso programa. Por isso, inserimos esse trecho de código dentro de um bloco try, e a seguir colocamos a instrução except, para que, dentro desse bloco da instrução except, possamos colocar como o nosso programa irá tratar essa exceção gerada. No caso, estaremos imprimindo uma mensagem de eu vou tentar dividir por 0. Agora iremos falar sobre introspecção, que é uma característica importante de Python. Introspecção ou reflexão é a capacidade do software de identificar e relatar suas próprias estruturas internas, tais como tipos, escopo de variáveis, métodos e atributos. Existem algumas funções nativas do interpretador para a introspecção. Vamos citar algumas e quais os retornos delas. Função type é uma função que retorna o tipo do objeto. A função id é a que retorna o identificador do objeto. Como citado anteriormente, existe a função locals, que retorna o dicionário de variáveis locais, e também a função globals, que é a que retorna o dicionário de variáveis globais. A função var nos retorna o dicionário de símbolos do objeto, enquanto que a função len retorna o tamanho do objeto. A função dir retorna a lista de estruturas do objeto, e a função help nos retorna a documentação string do objeto. A função repr nos retorna a representação do objeto. Apenas para facilitar o entendimento das funções ditas anteriormente, estamos mostrando essa tabela que contém todas as funções citadas e o retorno que elas fornecem. E a seguir iremos ver um exemplo de código no qual estamos utilizando a função isInstance. Esse é o nosso exemplo. Primeiramente, fazemos a importação da biblioteca types. A seguir, criamos uma variável chamada s, a qual atribuímos o valor vazio. No caso, podemos observar que ela é uma string. Então, fazemos a nossa comparação. Se a variável s for do tipo string, ele imprime a mensagem s é uma string. Bom, essa foi a nossa última videoaula do curso de Python. Só lembrando que todas as videoaulas do curso foram gravadas baseadas no conteúdo do livro Python para Desenvolvedores, segunda edição. Esperamos que tenham gostado do curso e até a próxima.